Olá, pessoal! Vamos agora para a aula de biologia, né? Módulo 2 do livro de vocês. Não esqueçam que agora vamos usar o módulo 2. Vamos falar um pouquinho sobre a origem e evolução da vida. Como teria surgido a vida, como ela evoluiu, né? Muitos cientistas já há muito tempo queriam saber como isso teria acontecido. Esse assunto é bem tranquilo, vocês já viram ele no 7º ano, a gente vai rever de uma forma mais esclarecedora, ok? Vamos para uma perguntinha. Como surgiu o primeiro ser vivo? Ou quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Essa pergunta é desde a minha infância, ainda até hoje continua. Então, tentar explicar várias hipóteses de como teria surgido a vida, ok? A primeira hipótese aqui é a hipótese ou teoria da abiogênese. Quem acredita na biogênese, pessoal, acredita que a vida teria surgido de matéria inanimada, né? Teria surgido do nada com a força vital. Então eu tenho uma imagem para vocês aqui de um lago, onde eu tenho uma região onde não tem nada e aqui a presença de um anfíbio. Então, segundo os cientistas, essa vida teria surgido do nada, de forma espontânea, ok? Naquela época, criou-se até receita de como surgir alguns animais, como, por exemplo, pegar trigo com roupa suja, colocar em uma casa abandonada e assim surgir ratos. Então, esses pensadores que acreditavam na abiogênese acreditavam que a vida surgia de matéria sem vida. A seria negação e bio, vida, ok? Essa é a nossa primeira teoria. Vamos para a próxima teoria. Teoria criacionista. Essa teoria, ela acredita de que todos os indivíduos vivos tenham sido gerados de uma força divina. Então, tudo que a gente tem hoje sem sofrer alterações, ok? Próxima teoria é a teoria da biogênese. E aí a gente vai ver vários cientistas que teriam defendido essa ideia. A teoria da biogênese acredita de que a vida surgiu de uma matéria viva. Então, para que surja, por exemplo, uma galinha, é preciso haver cruzamento entre dois animais da mesma espécie para gerar outro. Então, todos os indivíduos, todos os pensadores científicos que vou mostrar agora, eles acreditavam na biogênese e fez vários experimentos para tentar defender essa hipótese, essa teoria. O primeiro cientista, o primeiro pensador aqui a acreditar nessa teoria da biogênese foi Francisco Redi, ok? Ele fez o experimento, acho que vocês já tenham visto, o experimento do pote com carne, ok? Um pote ele deixou com carne aberta e o outro pote com carne fechada com uma gaze. Não foi vedada completamente, apenas fechada com uma gaze. Então, Redi ele acreditava que a vida surgia de uma outra pré-existente. Então, em meados do século XVII, observou-se que larvas de mosca surgiram de ovos de moscas e não espontaneamente como acreditava-se. Depois desse experimento de Francisco Redi, os que acreditavam na abiogênese criticaram o seu experimento e disse que Francisco Redi impediu que a força vital entrasse no pote, por isso assim não surgiu lavas no pote que estava com gás, apenas no pote aberto, onde as moscas entraram, depositaram seus ovos. E aqui, os que acreditavam na biogênese disse que ele impediu a entrada da força vital, né? Então, outros cientistas começaram a fazer novos experimentos para defender a biogênese, ok? De que a vida surgiu de uma outra vida. Vamos conhecer os próximos. A gente tem aqui mais dois experimentos. O experimento de Needham e o experimento de Spallanzani. Needham fez o seguinte, naquela época já se começou a acreditar, já se sabia que existia micro-organismo. Então Needham fez o seguinte, ele colocou caldo nutritivo em um pote e ferveu com a intenção de matar todos os micro-organismos. Porém, após um tempo, depois de ter tirado da fervura, o líquido começou a apodrecer. Quer dizer que os micro-organismos do ar invadiram o pote e se reproduziram, fazendo esse líquido apodrecer. Já Spallanzani executou o experimento semelhante ao do Needham, porém, ele colocou uma rolha em cima para impedir a entrada desses micro-organismos. Foi mais uma polêmica, né? Depois de um tempo, esse líquido não apodreceu. Por quê? Ao ferver, matou-se todos os micro-organismos e a rolha impedia a entrada de novos. Os críticos, né, os que acreditavam na abiogênese, eles disseram que assim não dá certo. Ao ferver, mataria a força vital e ao colocar a rolha, impedia a entrada da força vital. Por isso, a vida não surgiu. Vamos agora para o próximo cientista que derrubou completamente essa teoria da abiogênese. Foi Francisco Redi, Louis
Francisco Redi, não me perdoe, Louis Pasteur, que foi um químico, biólogo e francês, que em meados do século XIX ferveu caldo nutritivo em frascos, mas manteve-os abertos, já que o problema era o fechar, o vedar. Louis Pasteur deixou seu experimento aberto. Esse experimento, pessoal, também ficou chamado de pescoço de cisne, ok? O que foi feito? Se pegou um frasco, colocou líquido nutritivo e fez com que? Fez uma curvatura nesse frasco, ok? Simulando um pescoço, ok? Colocou para ferver durante um tempo. E por que não apareceu micro-organismos dentro desse frasco? Por quê? Nessa curvatura ficou alojado vapor de água. À medida que o líquido ia fervendo, vapor de água ficava ali, gotículas de vapor de água ficavam retidas nesse pescoço, impedindo a entrada de micro-organismos. Depois que Louis Pasteur quebrou esse frasco, ele percebeu que o líquido apodreceu rapidamente, porque ao quebrar não tinha mais essa barreira de vapor de água. A entrada de micro-organismos presentes no ar apodrecia o líquido assim, de forma mais rápida. Então, Louis Pasteur, ele derrubou completamente a ideia da abiogênese, de que a vida teria surgido de matéria sem vida, de matéria inanimada. Ele defendeu a ideia de biogênese e é a mais aceita até hoje, que a vida surgiu de uma outra vida pré-existente. Vamos para as próximas teorias, né? Vamos lá. Próxima teoria. Os primeiros seres vivos. A vida surgiu de outra vida. Como surgiu a primeira vida? Né? Como foi que veio a primeira vida? De onde veio? Né? Porque a gente já sabe agora que como as outras vidas vieram surgindo. Mas como surgiu a primeira? Vamos agora conhecer algumas hipóteses sobre a origem da vida. Hipótese da panspermia cósmica. O que se defendia aí? Se defendia de que meteoros teriam entrado na Terra e trazido do espaço esses primeiros micro-organismos. Essa ideia não é tão aceita hoje, porque sim. O meteoro, quando ele chega a invadir a Terra, ele pega fogo, então chega a temperaturas altíssimas, não permitindo a vida de alguns micro-organismos, de muitos micro-organismos. Segundo essa hipótese, meteoros contendo micro-organismos chocavam-se com a superfície da Terra, e assim foi surgindo os primeiros seres vivos. Vamos para a próxima teoria, né? A próxima teoria mais aceita hoje, que é a teoria de Oparin-Haldane. 2 cientistas defendiam essa ideia. Eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera para vocês observar essa imagem, que ela tem bastante detalhe. Agora, vendo melhor, vamos entender um pouquinho qual foi essa hipótese de Oparin, ok? Essa imagem aqui seria da Terra primitiva. Segundo Oparin, a Terra primitiva tinha apenas presença de alguns gases e água na forma de vapor, né? Logo no início, na forma de vapor. Depois a Terra começou a esfriar um pouquinho mais e começou a se formar os primeiros oceanos. Segundo Oparin-Haldane, lá no livro de vocês tem explicação somente como hipótese de Oparin, por isso que eu deixei da mesma forma. Acreditava-se que vapor de água teria saído dos vulcões, que era constante naquela época, e presença de alguns gases como metano, amônia e hidrogênio. Nitrogênio também. Esses gases começaram a se recombinar. É como se eu tivesse metano se juntando a amônia, metano se juntando a hidrogênio e assim por diante. Como é que aconteciam essas recombinações? A partir de descargas elétricas e também de raios ultravioletas. Essas primeiras moléculas, essas junções, começaram a ir para o oceano, formando alguns aglomerados de moléculas, ok? Essas moléculas, com o passar do tempo, começou a sofrer novas recombinações, formando, por exemplo, DNA. Essas células começaram, então, a formar-se organismos mais complexos, até chegar ao indivíduo que conhecemos hoje. Essa teoria aqui é uma teoria mais aceita hoje. Por que será? Vamos conhecer um pouquinho por quê. Aqui temos o experimento, gente, de Miller. O experimento de Miller tentou simular como é que era a Terra naquela época, ok? Essa simulação foi relacionada ao experimento de Oparin. Oparin defendia de que a Terra primitiva tinha aquelas condições. Miller gostou da ideia, tentou testar.
Já que a Terra primitiva tinha aqueles aspectos, ele tentou simular isso em um equipamento, onde ele colocou água, e essa água foi fervida, ela entrou em processo de ebulição. Essa água ferveu, deixando como se fosse o aspecto da Terra, né? Que a gente só tinha água no estado de vapor. Esse vapor de água entrava pelo tubo e aqui recebiam os outros gases que eram compostos da Terra naquela época, segundo Oparin: metano, amônio, hidrogênio e nitrogênio. Ao chegar nesse recipiente, esses gases, junto a vapor de água, teria sofrido aqui, sofreu descargas elétricas. Por que sofrer descargas elétricas? Porque, segundo Oparin Haldane, esses aglomerados de molécula teriam surgido a partir de descargas elétricas de raios das tempestades e dos raios ultravioletas do Sol. Então, essa descarga elétrica foi para tentar simular as condições da Terra primitiva. Com o passar do tempo, a Terra começou a esfriar lá na teoria de Oparin Haldane. Então, o que foi que Miller tentou reproduzir com seu experimento? Já que a Terra começou a resfriar, começou a surgir os primeiros oceanos. Então, ele colocou aqui um condensador. Qual é o objetivo do condensador? É transformar um vapor de água em líquido novamente. Simples. É como se eu tivesse colocado água gelada passando aqui, fazendo com que o vapor de água voltasse ao estado líquido. Após recolher essa água, no final desse processo, não percebeu-se mais os gases que foram colocados antes. Esses gases se reorganizaram formando aminoácidos. Pessoal, nosso corpo é formado por inúmeros aminoácidos. É como se a vida teria surgido exatamente dessa forma. E isso é apenas mais uma hipótese, ok? Aí vai da crença de cada um, do acreditar de cada um. Apenas aqui vamos conhecer. Próxima hipótese. Hipótese heterotrófica. O que seria hipótese heterotrófica? Acreditava-se que os primeiros seres vivos eram organismos fermentadores. Eles não faziam fotossíntese, não comiam como a gente, eram muito simples. Então, o que é que os organismos fermentadores faziam? Eles eram anaeróbios, não utilizavam oxigênio e liberavam gás carbônico. Esse gás carbônico presente no ar em excesso, segundo os cientistas, fizeram com que alguns organismos começaram a utilizar esse gás carbônico. Os organismos surgirem depois dos fermentadores, como bactérias, por exemplo, teriam surgido bactérias que faziam fotossíntese, como cianobactérias, ok? Essas cianobactérias, por exemplo, começaram agora a utilizar o gás carbônico liberado pela fermentação e absorver ela, liberando oxigênio. Daí, a formação dos primeiros gases, aí do gás oxigênio no ar. A partir desse momento, esses organismos ainda anaeróbios, pois não utilizavam oxigênio, começou a surgir os organismos mais elaborados, ou organismos aeróbios, como por exemplo os organismos que utilizavam oxigênio no seu processo de respiração, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, dê uma olhadinha no livro de vocês, dê essa lida, marque com marca-texto, porque esse assunto é bastante importante, lembrando que estou no 3º ano e é ano do Enem, né? Um cheiro para todos e bom desempenho.